Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu tô aqui pra falar sobre a questão de ser fã ou hater. Por quê? Porque isso me incomoda um pouco, tá, gente? Eu vejo que hoje, na internet, a gente tem que obrigatoriamente ou estar de um lado ou estar do outro, né? Você tem que dar a sua opinião ou contra ou a favor. E isso é uma questão que me pega muito. Eu sinto que as pessoas estão, há um tempo já, muito condicionadas a polarizar as coisas. E aí elas acabam falando e fazendo coisas simplesmente porque tá todo mundo fazendo ou falando. E aí você olha ali de que lado você se sente mais, digamos assim, afinidade, e aí você vai ou pro lado dos fãs ou pro lado dos haters. E isso é uma questão que eu vejo como um problema. Porque muitas vezes a gente não entende o contexto, a gente não para pra analisar e aí só vai no efeito manada mesmo. E, gente, eu queria dizer aqui que tá tudo bem você não ter opinião, dependendo do que for o assunto. Tipo, você não é obrigado a sempre estar pontuando e dizendo coisas, colocando seus pontos de vista. Às vezes é bom silenciar ou mesmo dar a sua opinião, mas não de um jeito muito inflamado, né? Porque tem opinião demais e muitas vezes opiniões desnecessárias, e aí isso acaba gerando grandes conflitos e desavenças e coisas que não são legais. E por que eu trouxe esse assunto hoje? Um tempo atrás, eu fiz um comentário no vídeo de uma menina no TikTok. No vídeo ela mostrava que ela tinha ido pra Europa, né? Ela é brasileira. E os europeus que ela tinha conhecido. Ela mostrava vários, de vários países diferentes. Todos muito bonitos, né? Muito padrões, porque a gente sabe que o padrão europeu é o quê? Gente alta, do olho azul, né? Do olho claro, branca. E aí eu comentei no vídeo a alegria que me dava de ver uma menina fora do padrão com pessoas belíssimas. Gente, pra quê? As pessoas vieram me xingar, vieram dizer que eu estava com inveja, que eu estava chamando a menina de feia, que eu estava escorraçando a menina. E aí eu fiquei sem entender. Tinham vários comentários assim, fã ou hater? Aí outra menina, fã ou hater? Fã ou hater? E eu fiquei pensando, gente, mas meu comentário não teve nenhuma ofensa a essa menina. Também não teve nada assim de passivo-agressivo, sabe? Foi apenas dizendo que eu estava feliz por ver aquilo. Por quê? Porque é uma menina parecida comigo, uma menina fora do padrão. Eu também sou fora do padrão. E isso não queria dizer que ela era feia. E aí as pessoas estavam muito, muito exageradas. Teve alguns até que entenderam o que eu disse e começaram a explicar no meu comentário. O que ela quer dizer é que geralmente pessoas fora do padrão não têm tanta chance com isso. E a gente sabe que aqui no Brasil realmente pessoas padrões só ficam com pessoas padrões. É muito difícil você ver um casal muito padrão e o outro não, é muito difícil. Principalmente em relação a homem. Mulher eu acho que é mais fácil de encontrar, mas homem é muito difícil um homem padrão não estar com uma mulher padrão. Aí eu fiquei indignada porque eu não tava em nenhum momento a minha intenção com o meu comentário não era agredir, era só uma alegria que eu senti que eu coloquei ali. Mas aí depois disso eu parei de comentar em vídeos porque eu vi que não tem como, a galera realmente perde a mão. Eu acabei sendo mal interpretada, né? Que a gente não entende muito como os outros nos julgam, e eu acho que essa é uma outra questão. Os julgamentos na internet, eles são muito inflacionados, a galera é muito intensa, né? Tanto no sentido bom quanto no sentido ruim, principalmente no ruim, né? Por conta de a internet você ter essa questão de parecer mais livre, assim, né? E aí as pessoas falam coisas absurdas e sem pensar que talvez magoe o outro, que talvez mexam com inseguranças e traumas que as pessoas tenham. Então muita gente perde essa noção e aí fala coisas horríveis. E aí eu comecei a pensar em toda essa questão do julgamento, na minha relação desde da infância até hoje, como é e como já foi, e eu sinto que eu já julguei muitas pessoas, assim, não vou mentir, não vou ser hipócrita, a gente julga realmente, né, a gente, né, tem aquele meme lá, não querendo julgar, mas já julgando, e a gente faz isso, sei lá, na escola, na adolescência, na vida adulta, em muitos momentos, mas eu comecei a também ter uma noção do recorte de gênero sobre os julgamentos. E eu senti, né, na minha percepção, que na minha família as mulheres se julgam muito. E julgam muito umas às outras. Assim, tipo, às vezes
Eu já percebi de tias, de parentes falarem sobre a roupa que a outra mulher tá vestindo, falarem sobre o jeito que a outra tá se portando, o jeito que a outra tá falando, né? Tipo, julgando coisas que eu não vejo homem fazendo isso. Tipo, eu não vejo tios, primos fazendo isso sobre outros parentes, né? Outros familiares. E mulheres eu vejo. E aí, quanto isso é prejudicial, né? Quanto isso vai contra tudo que a gente tenta pregar, né? Com essa questão mais feminista e tal. Eu entendo que a maioria das pessoas são de outra geração, então elas foram criadas com esse pensamento, né? De julgar as outras, de ficar falando mal. E isso é muito ruim, cara, porque eu comecei a ver que, tipo, quando eu tô em rodas, que só tem mais homens, eles não ficam falando dos outros, assim. E eu não sei como era a família de vocês, assim, mas eu vejo que na minha família tem muito disso de mulheres julgarem outras mulheres, assim, e ficarem fazendo comentários. Eu acho isso muito tóxico. Gente, não tem necessidade. Eu vejo cada vez mais que isso não faz bem pra ninguém. E relacionado a isso, eu vi num podcast uma frase que falava que todo julgamento é uma confissão. E aí, a partir disso, eu comecei a olhar momentos em que eu tava ali, né, no meio da minha família e via mulheres julgando outras mulheres. E eu percebi que, às vezes, o que elas estavam fazendo era porque elas já passaram por isso de serem julgadas. E aí, era tipo uma confissão dela. Porque era um ponto delicado pra ela. E como ela não sabia lidar com isso, ela julgava as outras, né? E em muitos momentos eu senti que eu já fiz isso também, de tipo, coisas em mim que são inseguranças ou que são pontos que eu preciso trabalhar melhor. Eu já julguei isso em outras pessoas, sabe? E hoje não julgo mais alguns, eu consegui entender, outros eu ainda continuo julgando porque a gente é ser humano, né? Mas é essa questão de eu vejo como na vida real a gente julga, a gente mulheres, né, no caso, a gente se julga muito, tanto auto-julgamentos, né, a gente tem muitos e por questões infinitas, né, de sermos mulheres e todos os atributos que vêm com isso. E também na internet, que a galera perde a mão. Aí na internet não tem como, assim. Eu acho que, no meu ponto de vista, se você não tem nada a agregar, você não precisa opinar, gente. A sua opinião não é tão importante. Se você quer elogiar, beleza, elogia. Coloca lá, fala que amou, fala que a pessoa é linda. Mas às vezes você não precisa se enfiar em brigas, né? Tipo, quando são assuntos mais densos e delicados, você não necessariamente precisa colocar tudo o que você pensa ali. Às vezes, se você não tem uma opinião realmente formada, uma opinião embasada, não precisa colocar. Não vai fazer diferença, porque, no final das contas, a nossa opinião não é tão importante em assuntos que não nos dizem respeito, que não estão nos envolvendo diretamente, entende? Que não tem impacto na sua vida real. Então, às vezes é melhor, deixa pra lá, deixa passar. Quer julgar, julga, mas não precisa colocar na internet, não. Deixa isso pro privado, pro pessoal, pro seu grupo de amizade, no WhatsApp, né? Põe lá no grupo das suas amigas, não precisa botar pra todo mundo ver lá no comentário no YouTube, no Instagram, fazer vídeo falando sobre isso. Às vezes não precisa, é melhor se resguardar, sabe? É isso, gente. Esse episódio aqui foi um desabafo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. Se você gostou, pode avaliar o podcast aí. Se você estiver ouvindo no Spotify, tem como avaliar até 5 estrelas, então deixa aí 5 estrelinhas pra mim. Pode conversar comigo no Instagram se você quiser. Se você não me acompanha ainda lá, é o @botaprafora podcast. É só ir lá que eu tô sempre disponível pra gente bater um papo. E é isso. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!